Olá, tudo bem com você? Bem-vindos a mais um vídeo e, para você que não sabe, hoje é dia 31 de outubro de 2023, quando nós celebramos a Reforma Protestante. Sim, no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou as suas 95 teses em protesto contra a Igreja cristã do século XVI, para que ela pudesse rever alguns dos seus conceitos, principalmente em relação à obra da graça de Jesus. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Ainda hoje, o que mais se fala não é sobre a reforma protestante nesse nosso tempo, mas em outubro vai chegando o finalzinho, todo mundo só fala sobre Halloween. E hoje eu gostaria de falar como que o cristão lida com o Halloween, um pouquinho da história do Halloween e também o que a Bíblia diz em relação a isso. Se você não sabe, a palavra Halloween vem de All Hallows Eve, que significa em inglês, um termo antigo para a véspera do dia de todos os santos. Eve significa véspera e Hallow significa santo, que era o dia até o século XVI, aliás, a noite anterior ao dia de todos os santos, onde se comemorava, né, esse dia no dia 1º de novembro. Portanto, dia 31 era o All Hallows Eve. Mas o surgimento do Halloween ele é um pouquinho mais antigo. O nome deriva disso, mas ele vem, o conceito, né, a festa, a festividade, remonta lá à cultura celta na Irlanda. Os celtas acreditavam em diversos deuses relacionados com animais e forças da natureza, e os historiadores apontam que havia um antigo festival que eles celebravam, que era o festival de Samhain, que significa o fim do verão. O Samhain, que era esse festival, durava 3 dias e começava no último dia do verão e era celebrado em homenagem ao Rei dos Mortos. Os celtas acreditavam que o mundo dos mortos e dos vivos se conectava próximo a essa data e os mortos regressavam às suas casas e amaldiçoavam então os animais e as colheitas. E aí todos os símbolos que você conhece, da bruxa, do gato preto, né, do esqueleto, do espantalho, todos eles estão ligados de certa forma com esse festival celta. E, segundo a tradição, você precisaria então se vestir como um desses mortos para não ser amaldiçoado pelos próprios mortos, como uma forma de disfarce. Lá nos Estados Unidos, né, principalmente ali na América do Norte em geral, Halloween passou a ser conhecido como o Dia das Bruxas, em referência a histórias de participação em rituais ocultistas, normalmente realizados no dia 31 de outubro também. E aí, nos Estados Unidos, ficou famosa a história da abóbora, que era um símbolo de fertilidade, e que se colocava uma vela dentro, que servia para iluminar então o caminho dos mortos. E esse é o grande símbolo do Halloween, né? É o pumpkin, né? Eu tive uma aula de inglês com alguns alunos meus da escola, e lá a gente comentou sobre a história dessa abóbora, né? Há uma história que diz que uma lenda sobre Jack, um homem que gostava de beber e que se encontrou com o diabo, mas conseguiu enganar o diabo. Só que ao fazer isso, ele teve a sua entrada no céu negada e a alma de Jack então passou a perambular pelo mundo. E aí as abóboras acesas, né, iluminadas, passam então a ser utilizadas para o Jack fugir da escuridão e iluminar o seu caminho. O Halloween é uma celebração que não apenas celebra os mortos, mas também é utilizada como forma de lembrar, então, dessas histórias folclóricas. É claro que no Brasil isso não é tão influente quanto é na América do Norte, mas ainda assim no Brasil se celebra de certa forma. As pessoas se reúnem no fim de semana, perto ali do dia 31, para se fantasiar, para vender e trocar doces e ficar com os amigos, ter umas boas risadas. Não há problema nenhum nesse sentido do doce, da risada, enfim. Mas o que será que a Bíblia diz sobre isso e como o cristão deve se portar diante dessa festividade? Primeira coisa que a Bíblia diz é que a Bíblia condena as práticas ocultistas como feitiçaria e necromancia. Lá em Deuteronômio 18 diz que Deus ele punia com pena de morte, inclusive, para aqueles que consultavam feiticeiros e adivinhos. E Deus proibia de que o povo de Deus fizesse esse tipo de coisa. O único meio da gente se relacionar com Deus é mediante a oração direta a Deus, mediados por Jesus,
que ele recebe as nossas orações e leva até o Pai. Não precisamos, então, de adivinhos, conversar, né, com mortos. Deus ele proibia isso muito estritamente. A Bíblia também afirma ser impossível o retorno e a convivência com os mortos. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que assim como a cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como um sacrifício apenas uma vez para tirar o pecado de muitos. Ou seja, morreremos apenas uma vez e não conseguiremos ter o contato nesta vida com mortos, né? E se o fizermos, isso também é proibido, estritamente pela palavra de Deus. A Bíblia também revela a incompatibilidade entre luz e trevas, ou seja, o crente que está na luz, ele não deve andar em trevas. É o que diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? O que o texto está querendo dizer? Ele não está falando sobre casamento, não casar com pessoas que sejam de fé diferente. Mas ele está falando também sobre convivência, sobre fazer as mesmas coisas que as pessoas das trevas fazem. E por último, a Bíblia também orienta a busca pelas coisas celestiais. Filipenses 4:8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Ou seja, a Bíblia ela mostra claramente que a busca do cristão deve ser contrária às festividades que representem de alguma forma as trevas, que celebrem a morte, enfim, que façam alguma apologia ao ocultismo, ao mundo dos mortos e assim por diante. Aí você fala para mim: ah, mas tá, eu entendi isso, mas eu não celebro isso de verdade. Mas de fato, o que nós precisamos fazer como cristãos? Primeira coisa, evitar esses símbolos, objetos e qualquer outro elemento que remeta ao Halloween, às suas celebrações e festas. Também orientar os nossos jovens, as nossas crianças, quanto à participação nessas festas em ambientes escolares, familiares e sociais, né? E trazer um posicionamento quanto a isso. Manter também a consciência limpa diante do Senhor e buscar agradá-lo e glorificá-lo em tudo. E também, claro, respeitar as opiniões e posicionamentos contrários, evitando, se necessário, de forma prudente, o conflito, mas promovendo também a reflexão. É claro, a gente também concorda em respeitar e cada um tem a sua opinião, mas é preciso entender que há uma festa ainda muito melhor a ser celebrada nesse dia, que é a festa da Reforma Protestante, que fala sobre um Deus de vivos, que alcança os vivos através da sua palavra que é poderosa. E que festa maravilhosa nós poderemos celebrar quando nós pensamos sobre isso. Espero que fique uma reflexão para você. Não sei se você sabia desses fatos. Deixa aqui também nos comentários qual a sua opinião acerca disso. Sejamos muito respeitosos com quem ainda celebra esta festa. Mas eu gostaria de encorajar você a fazer essa reflexão. Será que realmente vale a pena celebrar isso? Celebrar o Dia dos Mortos? Por que não celebrar o Deus que está vivo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, e que no meio das trevas densas da ignorância, ele trouxe à luz a sua palavra, através de homens e mulheres corajosos que deram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse às nossas mãos. Que Deus te abençoe.